clique na palavra subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Na secção anterior deste estudo, vimos que a alma necessita de se alimentar do Evangelho. E estando firme na verdade evangélica, a alma vence as amarras do tipo da tradição que prende as pessoas a formalismos infrutíferos. O Evangelho é a revelação da sabedoria de Deus à alma do ser humano. Provérbios 2:10 diz: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O princípio bíblico que vamos considerar nesta secção é a importância do entendimento para a alma. Vejamos o que nos diz 1 de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra entendimento no texto original grego significa usar a mente de uma forma a poder avaliar amplamente os argumentos de forma crítica e chegar a uma conclusão equilibrada e razoável. Este versículo mostra-nos que o Filho de Deus é vindo e que nos deu entendimento. Também nos mostra que é importante termos entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E conhecendo o que é verdadeiro, temos onde estar firmes. Segundo este versículo, estar no verdadeiro é ter a nossa existência em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida. O oposto a esta declaração é onde a tradição religiosa é tomada como parte da herança cultural, mas sem que o indivíduo tenha tido um contacto íntimo com Jesus. Podemos chamar a tradição religiosa cristianismo cultural. O cristianismo cultural define a pessoa, mas não necessariamente o seu relacionamento pessoal com Jesus. O cristianismo cultural pode delinear os princípios de orientação, de conduta e providenciar alguma referência de crença e de identidade. As atividades em que a pessoa participa no cristianismo cultural ou tradicional dão expressão a sentimentos ou preenchem um espaço emocional ou racional na pessoa. Porém, no aspecto do relacionamento pessoal com Deus e no conhecimento que é verdadeiro, a pessoa poderá estar sem a qualidade de vida da qual nós já lemos em 1 de João 5:20. Por isso é que, a nível da alma, as pessoas que vivem dos preceitos da religião deparam-se com incertezas quanto à vida eterna. Jesus realçou a importância de haver o tipo de entendimento que conduzisse à captação da verdade. O próprio Senhor Jesus encontrou a falta do tipo de entendimento que é procedente da revelação de Deus nas pessoas a quem ele ministrava. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40, lemos o que Jesus disse aos seus ouvintes a certa ocasião. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. A razão de as pessoas buscarem diligentemente as Escrituras era porque cuidavam que dentro das Escrituras havia revelação pela qual poderiam alcançar a vida eterna. O Senhor comentou que estas pessoas cuidavam ter nas Escrituras a vida eterna. O verbo cuidar significa pensar, supor, formar uma opinião, ter interesse. Este tipo de cuidar dá lugar a uma perspectiva sobre o que é a vida em Deus. O estudo das Escrituras, com algo de ter nelas a vida eterna, é bom. Porém, quando o estudo é constrangido pelo subjetivismo, as opções religiosas e as opiniões e estruturas de raciocínio humano começam a abundar. Esta é uma das maiores barreiras que o ser humano pode encontrar
e que o impedem de entrar na experiência e realização da vida eterna. E era o que tinha acontecido com o povo com quem Jesus falava naquele dia. Estas pessoas examinavam as Escrituras a partir da plataforma da sua tradição religiosa e segundo o seu entendimento sobre o que faria o Messias quando chegasse. Vejamos no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 26, 27 e 31, um exemplo do que as pessoas pensavam acerca de Cristo e como este pensamento não condizia com a pessoa de Jesus. Vejamos o que diz este texto. E eis-me ali falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Como vimos no texto, algumas pessoas criam em Jesus, mas não o suficiente para dizer que ele era o Cristo, o Messias. Pelas Escrituras eles sabiam que o Messias viria, porém o Messias ministrava à sua frente e não o estavam a reconhecer. Qual o caminho que estas pessoas seguiam? O que tinham estas pessoas aceite? Qual era a sua plataforma de crença e de fé? Eles tinham a sua escola de pensamento na qual estavam enraizados. E isso impedia-os de ver nas Escrituras o testemunho acerca de Jesus. Eles liam as Escrituras que realmente revelam o caminho da vida eterna, mas não estavam a reconhecer essa verdade, nem a verdade acerca de Jesus que estava perante eles. O sentido do que Jesus disse é que eles buscavam dentro das Escrituras. Este é um método certo quanto à busca do que as Escrituras dizem. A resposta quanto a entender e entrar na vida eterna está nas Escrituras. O caminho para a vida eterna não está na tradição religiosa. O caminho para a vida eterna não está na doutrina dos homens. Havia esforço e zelo da parte deles, porém havia uma grande falha no seu resultado. Notemos que Jesus disse que as Escrituras falavam dele e que por ele, Jesus, os que buscassem teriam a vida eterna. Portanto, para se receber a vida eterna, não é uma questão de esforço ou zelo. Esforço e zelo são duas características muito apreciadas na Bíblia. Porém, quando o esforço e o zelo não são bem direcionados, estes não são uma solução e só criam mais fadiga. O seu esforço e o seu zelo levou a que formassem as suas crenças e expectativas quanto ao Messias. Mas pelo que podemos observar, as suas expectativas acerca do Messias não condiziam com a pessoa de Jesus e a sua missão. Quando o esforço religioso nasce do instinto de afirmação pessoal ou de sobrevivência, a busca pela vida eterna resulta em equívocos. Mas quando a inspiração nasce do natural alimento que a árvore dá aos ramos, aí há a vida eterna em Jesus. O instinto de afirmação pessoal ou de sobrevivência é quando a pessoa busca a Deus para não ser condenada ao inferno. Vimos um exemplo deste tipo de instinto em Mateus capítulo 3, versículo 7, quando João Batista questionou a um grupo de religiosos que iam para ser batizados por ele. João Batista interrogou-os dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Estes religiosos entendiam pelas Escrituras que João Batista seria o cumprimento da profecia que referia que um viria para preparar o caminho do Messias. Por isso eles quiseram ser batizados. Porém, João advertiu-os a produzir frutos de arrependimento, ou seja, a terem tal mudança do seu entendimento que o seu caminho de fé passaria a ser alimentado pela verdade que as Escrituras na realidade são. Só assim é que conheceriam a autêntica vida mediante o próprio cumprimento das Escrituras que estudavam. Aonde a leitura das Escrituras alimenta o relacionamento pessoal com o próprio Salvador Jesus, a pessoa tem a vida em Jesus
e por fim a vida eterna, como diz Mateus 19, 29. Nesta situação não há um instinto de afirmação pessoal ou de sobrevivência, mas sim a realização e o fruir da vida plena em Jesus. Reparemos no contraste que Jesus fez. Vejamos novamente o texto no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Reparem nas seguintes palavras: cuidais ter nelas a vida eterna, no versículo 39, e terdes vida, no versículo 40. A sua ideia de terem a vida eterna estava sujeita às suposições que fizessem das Escrituras. Eles baseavam a sua crença na qualidade de leitura que faziam. O pensamento destas pessoas era que, se continuassem a examinar as Escrituras, que teriam a vida eterna. A realidade é que continuavam há muito tempo na sua investigação e não encontravam a resposta porque não estavam a tomar em conta o testemunho de Deus nem as obras que Jesus fazia. Lendo o contexto desta passagem em João capítulo 5, notamos que a palavra testemunho e obras ocorrem várias vezes, indicando que estas, quando tomando em conta as Escrituras que liam, eram evidências fortes quanto à verdade acerca de Jesus ser o Salvador e o que dá a vida eterna. Jesus disse-lhes que, se viessem a Ele, que a sua busca ficaria realizada. Pois vindo a Jesus teriam a vida eterna. João 5, 40. Se eles pudessem ver o que estava profetizado acerca do Messias e o que foi cumprido em Jesus, eles veriam que a pessoa de Jesus era a mesma de quem as Escrituras messiânicas falavam. O problema do que está preso à tradição é que o seu entendimento não o deixa vir a Jesus para ter a vida eterna. A partir do encontro com Jesus, a sua investigação das Escrituras passaria a ser no sentido de buscarem o reino dos céus e de viverem vidas completas na provisão da salvação em Jesus. A investigação das Escrituras teria em vista o seu desenvolvimento na vida que Jesus lhes daria, a sua maturidade nas coisas de Deus, o seu envolvimento no reino de Deus, o seu crescimento na sabedoria de Deus. Entendimento das coisas de Deus tem que levar a pessoa a receber o que Deus está a dar gratuitamente. Quando a busca nas Escrituras tem como alvo conhecer Deus, essa busca resulta num relacionamento frutífero com Deus. O que está a impedir as pessoas de entrarem no entendimento ligado à salvação? Um dos maiores impedimentos à vida eterna é o tipo de raciocínio religioso que determina o entendimento da pessoa. Por isso é que Jesus encorajava as pessoas a realmente ouvirem o que ele dizia e a observarem o que ele fazia. Ao verem em Jesus o cumprimento das Escrituras proféticas, as pessoas podem então alcançar um entendimento real. As Escrituras descrevem Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela sua morte na cruz, Jesus sofreu o castigo pelos nossos pecados. A mensagem bíblica é que todo o que crê em Jesus tenha a vida eterna. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, as seguintes palavras: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por estas palavras, Jesus convida todos a ouvir a sua palavra e a crer em Deus que o enviou. Isto é crer na razão porque Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Quem crer não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Se ainda não se rendeu à pessoa de Jesus, será oportuno fazê-lo agora.
Sim, queira dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu sujeito a minha alma à verdade que deste a tua vida por mim na cruz. Eu venho unicamente a ti como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e salva-me. Se fez esta simples oração, creia que Deus ouviu. Decida ser um discípulo de Jesus. Um discípulo que procura ler um pouco da Bíblia todos os dias, em especial o Evangelho. Um discípulo que faz diariamente a sua oração a Deus Pai em nome de Jesus. Um discípulo que assiste a uma igreja que ensina sobre a vivência segundo o Evangelho de Jesus. Oro que as amplas bênçãos de Deus sejam uma realidade na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.